Quando nós falamos o Messias, nós estamos, claro, nos referindo a Jesus, que veio 2000 anos atrás com a missão de salvar a humanidade. Como nós já sabemos, por causa da conferência da queda que nós assistimos, o pecado entrou na humanidade depois da queda. Então, surgiu a necessidade de enviar o Messias. Então, Jesus veio com esta finalidade de tirar o pecado do mundo. Quando João Batista batizou Jesus, nós bem sabemos pela Bíblia que o próprio João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vamos estudar agora nesta conferência da missão do Messias sobre a história de Jesus, o que aconteceu naquela época e como Deus pretendia trabalhar com Jesus 2000 anos atrás. Então a finalidade da vinda de Jesus como Messias, como nós já falamos, é estabelecer o reino dos céus na terra. Em outras palavras, Jesus veio para dar a salvação completa ao ser humano decaído. Então, mais uma vez, devido à queda, o ser humano perdeu o seu estado original, de ser humano original, com as naturezas originais de filho de Deus. Então, Jesus veio para poder restaurar, resgatar o homem decaído desse estado e trazer a humanidade para o seu estado original. Então, como Jesus deveria fazer essa salvação completa para a humanidade? Como nós dissemos, através de Adão e Eva, Deus planejava realizar um fundamento de 4 posições vitorioso, original, centralizado em Deus, e através disso a sociedade, a nação e o mundo inteiro seriam o modelo para o reino do céu. Então o reino do céu seria estabelecido na terra dessa forma. Mas devido à queda, Satanás tomou aquela posição de Deus no fundamento de 4 posições, e Adão e Eva estabeleceram uma má sociedade, uma má nação, em um mau mundo. Então a situação de inferno foi feita na terra. Então Jesus veio na posição de Messias para poder fazer a restauração, para poder dar a salvação completa à humanidade. Então como seria a situação da humanidade depois que Jesus cumprisse a finalidade da sua vinda, que é dar a salvação completa? Será que através da redenção pela cruz foi cumprida a finalidade da criação de Deus? Será que restaurou a natureza original das pessoas? Será que o reino do céu foi realizado na terra depois da redenção pela cruz de Jesus? Então, para responder isso, nós temos que fazer uma comparação entre o padrão do reino do céu, que é o padrão que nós já vimos agora, do homem aperfeiçoado, e a situação atual da humanidade. Então, repetindo mais uma vez, o homem aperfeiçoado, ele tem um relacionamento de um só corpo com Deus. Ele também não tem o pecado original e ele multiplica filhos sem o pecado original. E quando nós pegamos a situação da humanidade agora, nós percebemos que o homem não é um homem aperfeiçoado, mas ele é um homem decaído. Ele não vive em um só corpo com Deus e ele continua transmitindo o pecado aos seus filhos. E também a natureza original do homem ainda não foi restaurada. E Jesus, sabendo dessa situação, que após a sua passagem pela cruz não foi possível estabelecer o reino do céu na terra e não voltou o homem ao seu estado original, então por essa razão Jesus prometeu a sua segunda vinda. Quando nós olhamos também a passagem de Romanos 7, 21 e 24, fica muito claro que mesmo após a passagem de Jesus pela cruz, o reino do céu não foi estabelecido e o ser humano, infelizmente, continuou na posição de homem decaído. Então está escrito em Romanos 7, 21 e 24. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Então o apóstolo Paulo está deixando muito claro que, mesmo após a crucificação de Jesus, a redenção pela cruz, o ser humano, infelizmente, continuou na situação de homem decaído. Ele continuou pecando, não se tornou um só corpo com Deus e ainda continua transmitindo o pecado original para os seus filhos.